Vamos lá, chegamos mais uma aula do nosso curso Design Paris. Nessa aula nós vamos abordar o padrão Adapter. Deixei aqui um diagrama para que possamos compreender melhor como que funciona o Adapter. Uma analogia, vamos supor que você tem uma tomada na sua casa e você quer colocar o seu celular para carregar e a tomada é diferente. O que você tem que fazer? Tem que ter um adaptador. Você compra um chip, coloca no celular, o encaixe é diferente. O que você tem que ter? Um adaptador. No mundo da programação, não é diferente. Quando você quer algo, faz uma requisição, o usuário precisa de tal informação entregue, precisa ser conforme o padrão que o usuário necessita receber. Como, por exemplo, aqui nós temos um client, temos um target. O client faz uma requisição para o target e o método it já entrega essa informação para o cliente. Só que muitas das vezes não é isso que o cliente está querendo receber. Aí você fala assim, ok, é só chegar, fazer alteração na classe target. Só que muitas das vezes não temos acesso ao código fonte dessa classe, né? Às vezes estamos usando uma aplicação externa que apenas fazemos uma requisição. Então precisamos efetuar o tratamento desse dado, dessa informação que está sendo retornada para o cliente. No Adapter, nós podemos criar dois tipos de Adapter: Class Adapter, Object Adapter. Class Adapter, nós criamos aqui, nós vamos ter o target, porém o nosso Adapter ele vai estender de target e vai sobrescrever o método it. Criando o objeto, nós temos também a classe Adapter, porém, no lugar de estender, herdar do método da classe target, nós vamos criar um atributo target dentro do adapter e vamos começar a manipular os métodos get e setters da classe target, ok? Então, qual é a nossa aplicação de hoje? Vamos supor que o usuário ele faz uma requisição, ele quer obter uma temperatura, porém essa temperatura está vindo em Fahrenheit. Ele precisa dessa temperatura em Celsius. Então precisamos tratar esse dado para entregar ao nosso usuário conforme o padrão esperado. Então basta abrir aqui o nosso Eclipse. Vamos criar uma classe Temperature. Ela seria como fosse o nosso target. Já vamos ter aqui também a nossa classe, nossa aplicação para começar a fazer as requisições. Chamar com o método main. A nossa classe temperature, ela tem aqui um atributo private, tipo Double, temperatura, temperature. E aqui já tem os métodos get e setters. Ok, nenhuma novidade até aqui. Se a gente pega e faz uma requisição para nossa temperatura, passando um valor como, por exemplo, 40 e obtendo esse valor, t.getValue, ele já vai estar fazendo essa requisição direto. Só que aqui não sabemos se está em Fahrenheit ou em Celsius. Então precisamos trabalhar e ter certeza que a temperatura fornecida ao nosso usuário ela esteja dentro do padrão, melhor dizendo, em Celsius. Então, nesse momento, nós precisamos ter o nosso adaptador. Pega aqui, cria o nosso adaptador, que vai ser um temperature class adapter. Onde vai herdar de temperature. E aqui agora a gente começa a manipular os métodos que tem em temperature, como por exemplo o get e o setter.
Ok? Beleza. Para a gente ter certeza, quando o usuário passar uma informação, precisamos ter certeza que essa informação ela está em Fahrenheit. Então, como é que a gente pega um valor e deixa ele no padrão Fahrenheit? Tem uma forma matemática para isso, que é mais 30 vezes o valor, tem que ser aqui dentro. Valor passado, o valor da temperatura vezes 9 dividido por 5, mais 32. Nesse momento, eu deixei o meu dado, a informação passada pelo cliente em Fahrenheit. Como que eu deixo agora? Aí, no momento que ele passou, ele quer obter a informação, né? Ele fez a requisição, ele quer saber qual é a temperatura real. Então, nesse momento, o nosso dado está em Fahrenheit, nós temos que transformá-lo em Celsius. Qual é a fórmula matemática para isso? Simples. Menos 32, deixa em parênteses, vezes 5 dividido por 9. Vou deixar aqui também um método para pegar o valor em Fahrenheit, porque esse valor do get temperature ele vai estar em Celsius. Então, vou deixar um valor aqui, get value in Fahrenheit. Só para a gente ter já um exemplo, né? Retorna um exemplo de Fahrenheit e Celsius, porque a gente depois não vai conseguir comparar se realmente o valor está certo ou não. Então, chamo aqui meu get temperature. Ele vai retornar aqui para mim em Fahrenheit. Aí, nesse momento aqui, comento isso aqui. Vou ter o meu temperature class adapter. Vou ter um adapter. Crio um objeto. Aí, nesse momento, o meu adapter ele seta um valor. Por exemplo, eu quero o valor de 27 graus. 27 graus. Agora eu pego e obtenho o meu valor get temperature. 27 graus. Para comparar com Fahrenheit, 27 graus vai dar 80 graus mais ou menos. Então, eu pego aqui o meu adapter, .get, o valor em Fahrenheit. Tá aqui, ó, 80 graus, 80.6 em Celsius, em Fahrenheit. E esse foi o modelo em Class Adapter. Agora vamos dar um exemplo do Object Adapter, onde nós vamos ter apenas um atributo target que será passado como parâmetro no construtor de adapter. Então a gente vem aqui. Vamos ter o nosso temperature object adapter. Nesse momento, nós precisamos ter um atributo temperature, que vai se chamar temperature. Esse atributo ele tem que ser passado no construtor. E nesse momento eu começo a manipular as informações desse atributo temperature. Como, por exemplo, eu vou ter o meu método void setValue temp, que vai receber uma temperatura. E eu pego agora e meu temp.set o valor, passando o value, transformo para Fahrenheit vezes
9 dividido por 5 mais 32. Quando eu obter o valor, eu preciso que ele esteja em Celsius. Então, o que eu faço? Meu public retorno um tipo double get value Celsius e retorno meu temp.get temperatura. Agora eu transformo para Celsius. Menos 32, coloco dentro de parênteses. Dentro de parênteses, para não ter a ordem ali certinho, não dar erro de matemática, né? O cálculo não sair errado. Vezes 5 dividido por 9. Transformei Fahrenheit para Celsius agora. Vou deixar também aqui um método só para comparar Celsius com Fahrenheit. Tira essa conta aqui. Não vou precisar dela. Ok. Nesse momento, o que eu faço? Crio um objeto temperature object adapter. Vou botar aqui o obj. Instancio. E nesse momento eu preciso ter a temperatura. Eu tenho um objeto dentro de temperature object adapter. Aí nesse momento eu começo a manipular com objeto.set o valor. Qual é o valor? Por exemplo, quero 27 graus. Peço para imprimir. bj.get o valor em Celsius. Peço também para pegar o valor em Fahrenheit, só para a gente ter uma comparação. Get value em Fahrenheit. E peço para imprimir. Mesma conta, mesmo valor. 26 graus. Aqui foi um exemplo de como nós utilizamos o adapter no Design Patterns. Espero que eu tenha ajudado. Caso tenha dúvidas, entre em contato que com certeza vai ser um maior prazer em ajudá-lo e sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula.